A seguir, Hora da Notícia. Cerca de 7.000 pessoas estiveram ontem na UPF para acompanhar a conferência de um dos maiores médiuns e oradores espíritas da atualidade, Divaldo Pereira Franco. Inverno com altas temperaturas, nós vamos mostrar como o clima está interferindo na produção de frutas aqui na região. O encontro do mês de agosto entre leitor e escritor. A obra é O que eu faço da vida, sobre a escolha profissional. E para falar um pouco mais sobre esse livro, nosso convidado aqui no estúdio é o escritor Antônio Carlos Vilela. Hoje é terça, 29 de agosto, é Hora da Notícia. Estamos vivendo um inverno um pouco atípico, com temperaturas mais altas que o normal para essa época do ano. A falta de frio contínuo pode colocar em risco a safra de frutas de 2017, principalmente a produção de uvas, maçãs e pêssegos. Frutas que dependem basicamente das baixas temperaturas. A UPF produz 8 espécies de frutas aqui no CEPAGRO, o Centro de Pesquisa Agropecuária. É um espaço para o cultivo e também para o melhoramento genético. Nós fomos lá e também a Tapejara para conferir um produtor que cultiva pêssego e ameixa. Nesta área dentro da UPF, no Centro de Pesquisa Agropecuária, o CEPAGRO, a universidade cultiva em 4 hectares 8 espécies de frutíferas. Aqui tem oliveiras para a produção de azeitona, figueiras, noz-pecan, caquizeiros, amoras pretas, pessegueiros, ameixeiras, além de citros como bergamotas, laranjas e pomelos. O professor Alexandre Nienot pesquisa as frutíferas há mais de 15 anos. O pesquisador utiliza este espaço para dar aulas de poda, raleio, cultivo, avaliação de cultivares e também sobre propagação, que é quando a planta é levada para a estufa para saber se ela vai enraizar e se desenvolver. Uma área de em torno de 4 hectares, onde 8 espécies frutíferas são estudadas. Essas espécies elas são divididas em várias cultivares, são na verdade várias unidades de observação dessas espécies. Então é uma área que se faz o ensino, aulas práticas, a parte de pesquisa com os alunos tanto de graduação quanto os alunos de pós-graduação e também trabalhos de extensão, trazendo produtores para que possam conhecer em loco como se faz a condução dessas espécies. A 53 quilômetros de Passo Fundo, no município de Tapejara, vive seu Ari Agenta. Ele é um produtor rural que diversifica a produção. Em 70 hectares da propriedade, ele destina pouco mais de 1 hectare para o cultivo de pêssego e ameixa. É uma produção vendida no varejo, durante os meses de dezembro a fevereiro. E ele vende aqui mesmo, às tardes e também nos finais de semana. É compensador o agricultor ter pomar em casa, cuidar, produzir e depois vender? Olha, eu vou te falar uma coisa. Que esse pomarzinho aqui, esse equivale a muito mais do que 20 hectares de trigo ou cevada. 1,2. Dá para ter uma ideia, né? Dá para ter uma ideia. Uhum. E quanto ao consumo, o pessoal, a gente pouco vende fora. O pessoal, no fim da tarde, horário de verão, chega da fila. A gente está prevenido porque senão você se pega sem fruta. Ele cuida sozinho dos 660 pés de pêssegos e ameixas. O pomar tem cerca de 18 anos e exige um esforço extra de seu Ari, especialmente nos meses de agosto e setembro, época que a planta fica em dormência, para depois entrar na floração. Agora a gente pode ver que elas estão em estado de dormência, né? Dormência ainda, alguma coisa, vocês observaram aí, estão querendo botar alguma flor, Isso em função de um tratamento que a gente fez durante o inverno, que é a calda sulfocálcica, Então ela atrasa um pouco, A época mais trabalhosa é na época da poda, na dessecação, como vocês viram aqui na entrelinha, na linha da cultivar, Sim. Uhum. A poda e o raleio. Isso tem que ser feito na hora certa, para tu ter um resultado bom no final. E para enfrentar a dura tarefa de cuidar dos pomares e não deixar que o clima ou doenças atrapalhem,
o desenvolvimento da planta, ele conta com a ajuda da Emater de Tapejara. É o Amaral quem acompanha o pomar do seu ari. Que tem os galhos que não são produtivos, nós tiramos na poda, e esses aqui é o que vai te dar sucesso na produção. Essa é a verdade aqui, Amaral. Aproximadamente assim, cada 4 ameixas, no máximo 5 é 1 quilo. Para você montar um pomar, você tem que pensar em tudo, não apenas na área onde você vai plantar essas árvores, né? Tem que saber que tipo de árvore, que espécie, qual a mais adaptada. Bem, a gente quando vai fazer um planejamento numa propriedade para a questão de pomares, nós temos que observar alguns detalhes importantes para que nós tenhamos sucesso no nosso empreendimento. Seja a exposição solar, a questão de fertilidade do solo, corrigir a fertilidade do solo, fazer os quebra-vento com a orientação sul, dos ventos frios do sul, para que não atinja a cultura, né? Principalmente no período de floração. E nós temos que escolher variedades adaptadas para a nossa região. Este inverno está tendo oscilações de frio. E além da pouca quantidade de dias com baixas temperaturas, outro problema é a qualidade desse frio. Existem 2 fatores que determinam o crescimento de uma planta: a quantidade de água e temperatura. No Nordeste brasileiro, no Cerrado, o que define que uma planta para de crescer ou retoma o crescimento são os períodos de chuva e os períodos de seca. Nós não temos esses períodos determinados, o que nós temos determinados são períodos de baixa temperatura e de alta temperatura. Então nós temos plantas como citros, a oliveira, que não entram propriamente em dormência, mas pela baixa temperatura elas param seu crescimento. Outras espécies, como pêssego, ameixa, maçã, pera, figo, são espécies que perdem todas as folhas, entram em dormência e que precisam passar por um período de frio para retomar o crescimento, que a gente chama de quebra de dormência. No ano passado, as safras de frutas do Rio Grande do Sul foram consideradas as melhores da história. Isso só foi possível graças ao inverno regular, situação que será bem diferente este ano. Se nós tivermos um produtor que cultive 5 pés de ameixas bem conduzido, é isso que se quer. Produção, né, de qualidade e que o produtor possa manejar contente e tenha a sua mão de obra familiar. Eu não sei se o senhor passa na sua cabeça aumentar a área aqui, porque a gente sabe que demanda muito trabalho. O que o senhor pensa para o futuro? Olha, para o futuro assim, ó, já como o pomar está um pouco de idade, né? Eu penso o seguinte, ó, agora os enxertos sei o que faço, né? Sim. Vou enxertar mais uns 80 pés de pêssego e futuramente esse pomar de ameixa vai sair fora, vai ficar só com os pêssegos daí. Lideranças regionais buscam por uma solução para o trecho de quase 70 quilômetros da Transbrasiliana. A gente está falando do trajeto entre Passo Fundo e Erechim, que não tem asfalto. Uma comitiva esteve em Brasília e trouxe boas notícias. E o detalhe, a comunidade espera há 50 anos por esse asfalto. E esse é o assunto do programa Estúdio 4 desta semana. O programa vai ao ar hoje às 11 horas da noite e aí tem mais 2 oportunidades para você assistir. Na quarta-feira, amanhã às 8 da noite e também na sexta-feira às 11 horas da noite. Depois do intervalo, a gente te mostra mais um encontro entre leitores e escritor pelo projeto Livro do Mês. E ainda cerca de 7.000 pessoas estiveram ontem à noite aqui na UPF para acompanhar a conferência de Divaldo Pereira Franco. Nós já voltamos. Aproximar alunos e reitoria, essa é a proposta do Bate-Papo UPF. Hoje vai acontecer mais uma edição. Todos os acadêmicos são convidados para ouvir e também para falar sobre a universidade. O encontro acontece bem na entrada ali da Faculdade de Artes e Comunicação e é no horário de intervalo entre a tarde e a noite, às 5h30. Tempo seco e altas temperaturas estão previstas para os próximos dias. Veja os detalhes na previsão. A previsão do tempo para a quarta-feira em Passo Fundo é de sol entre nuvens pela manhã. À tarde as nuvens aumentam, mas não tem previsão de chuva. A temperatura para a quarta-feira é de 16 graus a mínima e a máxima de 25.
Na quinta-feira, o tempo continua com muitas nuvens. A mínima será de 12 graus e a máxima não passa dos 25. Se caracterizar como uma obra da literatura nacional contemporânea para jovens. Esse é um dos critérios de escolha dos livros e autores que vêm a Passo Fundo para o projeto Livro do Mês. Na edição de agosto, estudantes de escolas públicas da cidade receberam Antônio Carlos Vilela, autor do livro O que eu faço da vida? Seguir a carreira no vôlei ou optar por uma profissão tradicional. Esse é o principal dilema da vida de Fernando, o personagem principal da obra O que eu faço da vida, do escritor Antônio Carlos Vilela. Quando o pai é demitido, ele entra naquela crise, assim, de, meu Deus, o que vai ser do meu futuro? Antônio estudou cinema e escreveu muitas obras voltadas para o público juvenil. O escritor veio a Passo Fundo para bater um papo com estudantes de escolas públicas em 3 dias de atividades gratuitas para a comunidade. A obra é muito interessante, pois fala de um drama que todo adolescente do ensino médio está tendo, né? Que é escolher a profissão, porque é algo que pode ser para a vida toda, então tem que ser algo que goste, como o personagem estava passando esse drama. Todo mês é interessante isso, porque a gente pode tirar nossas dúvidas diretamente com ele e entender melhor. Então, é muito bom esse projeto por causa disso. Uma recomendação assim para a pessoa começar a ler, e é interessante também porque daí tem contato com o autor diretamente e a pessoa consegue esclarecer alguma dúvida quanto ao enredo, alguma coisa do livro, e até talvez começar a escrever devido a tanta inspiração e essas coisas. E como a gente viu aí na reportagem, as atividades foram intensas e são super importantes para os estudantes. E a gente quer saber um pouco mais sobre o livro O que eu faço da vida. Por isso é nosso convidado hoje aqui no estúdio, o escritor Antônio Vilela. Seja muito bem-vindo ao PFTV, é um prazer lhe receber agora aqui no nosso estúdio. Obrigada. É um prazer estar aqui, obrigado por me receber. Por que você escolheu este assunto, né? A questão profissional, a decisão profissional de um jovem? Porque eu lembro que eu sofri bastante para escolher o que fazer da vida, né? Eu mudava de ideia quase diariamente, passando por escolhas como psicologia, publicidade, medicina, engenharia. Então, depois que eu virei escritor, assim, eu achei que era um tema que merecia ser abordado, né? E merecia levar essa discussão para a classe de aula com os alunos e os professores. E o mais bacana é que a obra, além de mostrar toda essa complexa decisão, né, esse momento na vida de uma pessoa, tem romance também, algo que os adolescentes amam. É uma história de ficção, não é um manual de escolha profissional, né? Ele é uma obra de ficção, de literatura, e é sempre assim, motiva para o jovem, mas para qualquer pessoa, né? Um romance, um interesse romântico, eu acho que sempre ajuda a história a avançar e faz parte do desenvolvimento do jovem, né? Não só trabalhar, né, da coisa de se tornar adulto, mas aprender a amar também, aprender a desenvolver um relacionamento maduro, né? Também faz parte desse desenvolvimento do adolescente. Ontem à noite houve a experiência, né, aqui dentro da universidade com estudantes de graduação. Hoje pela manhã, conforme a gente viu aí na reportagem, com que impressão você fica dessa movimentação aqui em Passo Fundo? Olha, com a melhor impressão possível. Acho que ontem eu tive um dos debates mais qualificados sobre a minha obra, mas assim, mais qualificados na vida, né? E até eu trabalho numa editora em São Paulo, do Sesc de São Paulo, e eu precisei pedir dispensa para vir para cá, né? E quando eu falei que era para Passo Fundo, a minha chefe falou, isso é um prestígio muito grande, pode ir, parabéns. Que bacana. Isso para quem é de Passo Fundo e quem luta pela literatura, pela leitura, como é o caso da universidade, é muito bom de se ouvir, né? Hoje pela manhã ele chamou a atenção a idade também, o tamanho dessas crianças que estavam acompanhando. Sim, muito novinhos, né? E ontem mesmo na turma de letras pareciam novinhos. Não sei se é porque eu estou ficando velho, mas novinhos e interessados, né? Com uma boa discussão, assim. Dá para se ver que esse trabalho em Passo Fundo cria leitores diferenciados, né?
Bom, esse é um dos desafios do escritor, né? Ser muito inteligente, muito feliz com as suas colocações, mas ter um produto que chegue e caia no gosto das pessoas. Vocês, escritores, pensam em tudo isso na hora de escrever? Olha, eu penso assim, que eu penso que eu não sou especial. Então, se eu tenho um conflito que eu quero colocar no papel, eu me imagino que vai ter muita gente que sente o mesmo. Nesse sentido que eu digo que eu não sou especial, porque acho que tem muita gente sofrendo os mesmos conflitos. Então, acho que se eu conseguir falar bem sobre eles, desenvolver bem a história, vai ter muita gente que vai se interessar por essa história. Essa é a sua primeira vinda aqui no Rio Grande do Sul, né? Você mora em São Paulo, já esteve em outros estados, mas aqui no estado do Rio Grande do Sul é sua estreia aqui pelo Livro do Mês. É, sim, primeira vez que me trouxeram e estou gostando muito. Eu tinha planejado a coisa de 10 anos ou mais até vir, né, fazer uma excursão pelo sul do país, mas acabei parando em Florianópolis, por um motivo ou outro, a viagem não seguiu. Estou gostando bastante. A gente está acompanhando aqui a obra, então, que eu faço da vida, com um colorido muito bacana, o que com certeza ajuda ainda mais a chamar a atenção dos leitores. Você já começa a pensar na sua próxima obra, no seu próximo trabalho? Sim, eu estou sempre com ideias, né, tendo ideias, e é o que eu digo, mas a ideia é só o primeiro passo e o menor deles, né? Aí depois todo o desenvolvimento da obra é que realmente vamos dizer assim, é o artesanato, né, de fazer o livro, de escrever, porque é mãos à obra, né? Mas na verdade esse livro tem 20 anos já, né? Eu escrevi há 20 anos e dá muita satisfação perceber que ele continua atual, continua atraindo os leitores jovens, né? E ajudando nesse debate importante. Que bacana. Olha, muito obrigada pelas informações aí e sucesso no seu retorno a São Paulo. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço por me receber. Bom, estão abertas as inscrições para a segunda edição do Festival Música do Passo. Com o tema Passo Fundo 160 anos, o festival busca valorizar os compositores passofundenses e também, é claro, comemorar o aniversário da cidade. Fique atento porque as inscrições vão até 5 de setembro. Outras informações é só entrar em contato com a Secretaria de Cultura de Passo Fundo. O número de telefone aparece aí na tela. Cerca de 7.000 pessoas estiveram na UPF ontem para participar da conferência de um dos maiores médiuns e oradores espíritas da atualidade, Divaldo Pereira Franco. Olha só como foi. A Cláudia enfrentou uma fila enorme, mas logo conseguiu pegar o seu autógrafo. Veio para cá para ensinar, para ajudar. Admiro muito. Ela tem no Divaldo Franco uma imagem de instrumento de fé e está longe de ser a única. Só que em Passo Fundo, a organização contou mais de 5.000 pessoas participando do evento. Além das cadeiras, tinha muita gente sentada no chão, de pé. Todos queriam ver ele, que é um dos maiores médiuns e oradores espíritas dos últimos tempos. É que Divaldo Franco já psicografou mais de 200 obras e tem milhões de livros vendidos em todo o mundo. Questionamos ele sobre como lidar com esse momento de crise em que vivemos. Para Divaldo, esse é um movimento perfeitamente normal de transição. Confira um trecho do seu depoimento. É natural que ante uma mudança de qualquer natureza surja uma crise. Eu me recordo, por exemplo, do existencialismo, que foi a crise filosófica do após-guerra. Depois, a Revolução Industrial da Inglaterra produziu uma grande crise em todos os países do mundo. Nós agora estamos na época da comunicação virtual, da busca dos espaços infinitos e, acima de tudo, da tecnologia. Mas estamos diante de uma crise muito mais grave para a qual não se olha, a crise moral. O indivíduo perdeu o objetivo da vida e, como ele transita, ele foge para procurar soluções insolváveis. E, como consequência, surge a crise no indivíduo, no grupo em que ele se movimenta e, naturalmente, na coletividade. Mas a solução é fácil. Toda crise promove. Então, o indivíduo, adaptando-se ao novo modelo ético e preenchendo-se de um objetivo, sai da crise. E com ele sai o mundo da crise. O Divaldo Franco fazia mais de 6 anos que não vinha a Passo Fundo.
e a comunidade espírita da região ansiava por esse momento. E não só os espíritas, como inúmeros não espíritas. Nós vivemos um momento em que nós precisamos de paz, precisamos de esperança, precisamos de consolo para as nossas dores, e é isso que a doutrina espírita oferece. É um sujeito que nos ensina não só pelas palavras, mas nos ensina pelo exemplo do dia a dia. Depois de Passo Fundo, Divaldo Franco segue em agenda no estado. As próximas palestras vão ser em Santa Cruz do Sul e Novo Hamburgo. Dos desafios, das dificuldades que pesam sobre os nossos ombros, que o maior adversário do ser humano, o câncer, é o egoísmo. E a bênção é o seu oposto, o altruísmo. Com as palavras gentis que reconheço não merecer, agradeço a alma gloriosa de Passo Fundo, cidade que aprendi a amar desde há mais de 50 anos. Hoje a gente fica por aqui. Acompanhe a UPF TV também pelas redes sociais. Nós te esperamos amanhã ao vivo ao 12h30. Uma ótima terça e até lá.